Olá, queridos alunos do terceiro ano! Como vocês estão? A professora Leidiane está com muitas saudades de vocês. E hoje eu estou aqui para mais um videoaula. A nossa aula de hoje é do conteúdo de História. E esse conteúdo de História se encontra no módulo 2. Módulo 2. E está nas páginas 186 e 187. Pega aí seu livro para você conferir comigo. Vamos lá? Nas páginas 186 e 187, o livro traz uma sugestão bem legal de um filme. O nome do filme é Up, Altas Aventuras. E esse filme é bem legal para você assistir com a sua família. Olha só, por que será que o livro trouxe essa sugestão? Vocês estão vendo essa casa? Ela está o quê? Voando. Pelo espaço, pelo ar. Por meio dos balões. Interessante, né? Como que essa casa está voando desse jeito? Com os balões? Vai lá, assiste o filme. E se você assistiu o filme, assista novamente, para você ter uma outra visão sobre o meio de transporte, a casa. Meio de transporte, nesse caso, aéreo. Legal, né? Uma ótima sugestão de filme. Virando as páginas 188 e 189, vai trazer o título Os Transportes da Cidade. Não está falando exclusivamente da nossa cidade, mas dos espaços urbanos, as cidades. E pensa bem, quando você vai à padaria, a um supermercado perto da sua casa, você não vai a pé? E quando você vai a um estabelecimento longe da sua casa, você também pode ir a pé, mas demora muito. Mas você utiliza um meio de transporte, seja ele bicicleta, uma motocicleta, um carro ou até mesmo um ônibus. Então, o que é transporte? Transporte é um movimento entre pessoas e mercadorias, entre locais. Combinado? E nesse caso, nós temos os transportes público e os transportes privados. O que são transportes públicos? São aqueles oferecidos pelos governos, tanto estadual quanto municipal. Um exemplo do nosso conhecimento é os ônibus. Os ônibus são os meios de transporte público coletivo que tem a vantagem de carregar muitas pessoas de uma só vez. Locomove essas pessoas para o trabalho, a passeio. Então, o transporte público tem essa finalidade. Os transportes privado, que é aquele particular nosso, é de carregar geralmente grupos de pessoas específicas. Por exemplo, a nossa família, quando você vai viajar, você vai no seu carro particular. Transporte privado. Mas quem não tem um transporte privado, um transporte particular, utiliza o transporte público para fazer uma viagem, visitar ou até mesmo a um trabalho. E aí, sabia que o trem também é um transporte público? Sim, o trem e o metrô também são considerados transportes públicos. E vocês sabiam que quando surgiu o trem, em 1814, ele teve a finalidade de transportar matéria-prima. Ou seja, geralmente naquela época, eles transportavam muito carvão. E o metrô foi criado depois, no ano de 1863. Faz tempo, né? Hoje, eles não têm só a finalidade de transportar mercadorias.
Eles foram se aperfeiçoando com o tempo. Hoje transportam pessoas e mercadorias por causa das suas velocidades, por causa da capacidade de locomover grande quantidade de pessoas de uma só vez. Interessante, né? Olha só, vocês sabiam também que o trem e o metrô, ambos, foram criados no país da Inglaterra? Isso mesmo, na Inglaterra. E uma curiosidade para vocês. Olha só, o meio de transporte mais utilizado no Brasil é terrestre e 76% das mercadorias são transportadas por caminhões. Interessante, né? Outra curiosidade, você sabia que o elevador é o meio de transporte mais seguro no mundo? E o segundo é o avião? Interessante, né? São curiosidades para acrescentar ainda mais nos seus conhecimentos. Vai lá e lê os textos das páginas 188 e 189 e acrescenta ainda mais ao seu conhecimento, para assim você realizar as atividades complementares. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!